O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus que realiza uma cura em dia de sábado. Diz aqui que Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Isto é, Jesus sabia que estava sendo observado e existia um hidrópico ali. Então era sábado. Jesus sabia que, segundo a mentalidade deles, era proibido realizar uma cura em dia de sábado, mas Jesus mesmo assim faz, porque Jesus sabia que o sábado foi feito para exercer o amor, para amar. Então, para amar a Deus e amar o próximo, de modo que a cura do hidrópico, curá-lo não seria uma quebra da observância do sábado. Primeiro aqui apenas uma curiosidade: o que é um hidrópico? Um hidrópico, uma pessoa que sofre de hidropsia, ela retém, ela acumula um líquido ceroso no corpo, e que pode ser no abdômen, pode ser na cabeça, na região dos olhos, pode ser nas pernas, e ela é mais um sintoma de uma outra doença. Então é esta pessoa que se apresenta diante de Jesus, e Jesus, mesmo sabendo que se aquela cura ele realizasse, ele seria criticado por isso, ele faz. Percebe aqui, meus irmãos, que a atitude de Jesus deve nos inspirar. Isto é, Jesus sabia, repito, ele sabia que se aquela cura ele realizasse, ele seria criticado, e mesmo assim ele faz, porque ele queria em tudo glorificar o Pai, ele queria em tudo fazer a vontade de Deus. E como ele sabia que o sábado não era um dia em que você amava menos, mas muito pelo contrário, era o dia em que você deveria amar mais, e ele sabia que aquilo era uma expressão de amor, isto é, amar o próximo. Ele não pensa duas vezes, ele realiza aquele ato, mesmo sabendo que aquilo lhe traria consequências negativas. Meus irmãos, isso deve iluminar a nossa vida e as nossas atitudes, porque nós também devemos então ter a seguinte, digamos, a seguinte indicação para os nossos atos. Os nossos atos, as nossas ações devem ser guiadas não pela perspectiva de sucesso, de vitória, ou pelo medo do fracasso, da derrota. Isto é, nós não fazemos algo porque, eu sei que eu vou vencer, eu sei que eu terei sucesso, então eu vou fazer isso. Ou, como eu sei que eu não vou ter sucesso, que eu não vou vencer, então eu não vou fazer. Não. Se você está fazendo algo guiado, iluminado pelos seus valores, pela sua fé, independentemente do resultado,
Mas se você sabe que aquilo ali agrada a Deus, se você sabe que aquilo é o correto, você faz, mesmo sabendo que você não vai vencer, que você não vai obter sucesso, mas você faz porque com um senso de responsabilidade de que aquilo deve ser feito da melhor maneira. Você não é um suicida que você sabe que aquilo trará consequências negativas e você faz de qualquer jeito. Não, você procura fazer da melhor maneira possível, mas você faz. Porque uma luta deve ser travada, não porque eu sei que eu vou vencer, mas porque eu sei que aquela batalha deve ser travada. Repito, uma batalha deve ser travada, não porque você diga, eu vou ter sucesso, mas porque você diz, eu não posso não lutar, eu não posso não fazer nada. Os meus valores, as minhas convicções, a minha fé, me leva a agir dessa maneira, mesmo sabendo que talvez as consequências não sejam tão agradáveis assim. Então Jesus sabia que se ele curasse aquele hidrópico num dia de sábado, na casa de fariseus, imagine, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, então ele estava em um local totalmente não propício àquilo, e diz aqui, e eles o observavam. Então Jesus estava na casa de um dos chefes dos fariseus, o ambiente não era propício, e ele sabia que eles estavam de olho nele, em Jesus, para ver se ele curaria em dia de sábado. E Jesus, porque sabia que aquilo deveria ser feito, ele fez. Pois bem, já então apresentando este contexto e já apresentando como iluminador das nossas vidas, vamos então trazer aqui um exemplo, um caso concreto, que talvez traga dificuldades e problemas, mas nós não podemos, lembra que as nossas atitudes devem ser iluminadas por Jesus, pelo seu exemplo, e nós não devemos fazer as coisas procurando sucesso ou fugindo dos problemas, mas porque aquilo deve ser feito. Tem apenas um parêntese e já recomeço, tem um bispo alemão, que von Galen, que ele tem como lema do seu episcopado uma coisa belíssima, nec laudibus, nec timore, nem louvores, nem temor, isto é, ele é movido nem pelos louvores dos homens, nem pelos temores que os homens possam lhe impor. Ele é movido, como diz aqui, como nós rezamos na antífona do salmo de hoje, glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele é movido pela busca da glória de Deus. Pois bem, então vamos lá, vamos a um exemplo, talvez não politicamente correto. Eu estava por esses dias, mexendo na internet, e eu comecei a ver que um monte de postagem do Superman beijando a Mulher Maravilha. Eu digo, o que é isso, gente? Que todo mundo está postando o Superman beijando a Mulher Maravilha? Será que todo mundo resolveu gostar de quadrinhos? E eu disse, não, mas quando eu vi padres, quando eu vi sites católicos postando isso também, eu digo, não, deve ter alguma coisa, ninguém vai estar postando Superman beijando Mulher Maravilha à toa, deve ter algum significado. E eu fui procurar, e o que é que estava acontecendo? Um jogador de voleibol, do Minas Futebol Clube, do Minas Tênis Clube, jogador de voleibol, ele saiu agora, estão criando um quadrinho em que o filho do Superman é gay, o filho do Clark Kent é bissexual, e aí esse jogador de futebol, de voleibol, ele diz de uma maneira muito respeitosa até, ele diz assim, é só um desenho, não é nada demais. Sim,
vai nessa, que vai ver onde vamos parar. Isto é, ele fez uma crítica, dizendo que aquilo era inadequado, isto é, de apresentar um herói do quadrinho como bissexual, beijando um outro rapaz, porque as crianças vão ter acesso a esses quadrinhos, e isso vai influenciar negativamente. Mas ele faz apenas essa observação: vai nessa, que vai ver onde vamos parar. Nossa, quando ele isso escreveu lá na sua rede social, os grandes patrocinadores, jogadores, indústrias de informação, redes de informação, começam a criticar o pecado mortal que esse jogador de vôlei fez. Ele criticou aquela postura incriticável, que você pode criticar tudo. Você pode criticar a Igreja Católica e não tem problema. Você pode criticar os católicos e os protestantes, não tem problema. Você pode criticar Deus, você pode dizer que Jesus Cristo é gay e não tem problema, né? Aquele programa de comédia, de humor, que apresentou Jesus Cristo como gay, nossa, não, é a liberdade do humor. Uma escola de samba que apresenta Jesus Cristo sendo pisoteado e apanhando do diabo, não tem problema. Criticar os santos e faltar com respeito aos santos católicos, à Virgem Maria, não tem problema. Mas criticar, ter uma opinião contrária de uma postura homossexual, isso é pecado e é um crime inafiançável. E aí o jogador teve o contrato cancelado, sendo cancelado nas mídias sociais. Por quê? Porque ele criticou um quadrinho, ele criticou um desenho lá no quadrinho, dizendo que aquilo não era adequado. Percebe aqui, meus santos, o mundo enlouqueceu. Isto é, você pode criticar e falar mal das coisas mais sagradas, mas você não pode criticar a opinião daqueles que detêm o poder da comunicação. É uma ditadura da opinião, é uma criminalização da opinião, porque se você não pensar como eles, você será tratado como criminoso e será cancelado, não apenas dos meios de comunicação, mas será cancelado. Vão lutar até para tirar o seu emprego, para tirar o seu pão, para que você morra, porque você ousou criticar aquela opinião. As pessoas não têm mais liberdade de criticar, de manifestar a sua opinião, que ninguém vai dizer que a opinião desse rapaz foi desrespeitosa. Ele foi até respeitoso demais, foi muito respeitoso, mas mesmo assim, como ele resolveu se levantar contra aquela postura louvada por todos, ele foi cancelado. Percebe, meus santos, o quanto isso deve iluminar a nossa atitude? Isto é, se nós cristãos começarmos a viver na sociedade, começarmos a viver a nossa fé, mas sempre procurando o quê? Eu quero evitar problemas, não quero entrar em assuntos problemáticos. Não tenha dúvida, meu santinho, de que a nossa fé vai se tornar cada vez mais criminalizada. Nós teremos cada vez menos liberdade. Nós temos que ter esta atitude, nós temos que ter esta liberdade de dizer: não, eu vou, com todo o respeito que for necessário, mas eu vou manifestar, eu vou fazer aquilo que deve ser feito e que não pode não ser feito. Que como é que o mundo elogia, enaltece o pecado e muitos aplaudem, mas quando alguém denuncia o pecado, quando alguém
denuncia, acredita que aquilo é mal, que os maus o critiquem, já é esperado, mas que aqueles que deveriam ser bons não façam nada, é muito triste. Que qual tem sido então a atitude daqueles que deveriam sair em defesa e dizer: não, isso é errado, é errada a atitude que está tendo contra essa pessoa que tem liberdade, porque se ele perde a liberdade de expressar a opinião dele, não tenha dúvidas que numa velocidade galopante isso chegará a nós. Que a nossa ilusão é de achar, não, mas isso daí é apenas com ele. Chegará a nós, quando colocarão uma mordaça naqueles que estiverem nos púlpitos, quando colocarem uma mordaça naqueles que têm a missão de ensinar, porque isso chegará. Não tenhamos dúvidas, quando nós lutamos pela liberdade em todos os sentidos, nós estamos também lutando pela liberdade de pregar o Evangelho, porque se alguém não tem a liberdade de emitir uma opinião contrária a uma, digamos, opinião que parece prevalecer em muitos ambientes, isso pouco a pouco chegará também nos nossos meios. Então, meus santos, essa atitude aqui que Jesus nos apresenta no Evangelho, isto é, ele sabia que se aquilo fizesse, ele seria criticado, ele seria perseguido e futuramente, pela sua atitude, ele vai morrer, mas ele nos ensina que nós devemos buscar a glória de Deus, a vontade de Deus, a verdade, e que se por isso nós precisarmos sofrer, nós precisamos estar dispostos a isso. Eu recebi nesta manhã uma frase de um escritor cristão, C.S. Lewis, que é muito iluminadora. Ele diz assim, que no futuro os homens enlouquecerão e pegarão um que não é louco e o sacudirão dizendo: você é louco, você não é como nós. O mundo enlouquece, pega uma pessoa que não é louca, a sacode e diz: você é louco, você não é como nós. Então isso acontecerá conosco. Isto é, as pessoas vão começar a nos perseguir simplesmente porque nós não compartilhamos daquela loucura. Ai dos tempos, diz o profeta Isaías, quando disserem ao preto, branco, quando disserem ao mal, bom. Isto é, começa tudo a ser subvertido. E nós precisamos, meus santos, ter a coragem e a liberdade de perder a nossa vida para continuar testemunhando a nossa fé. Se nós quisermos, para testemunhar a nossa fé, se nós quisermos o que? O sucesso garantido, nós não iremos testemunhar a nossa fé. Jesus não nos promete sucesso. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo de Jesus. Então a vitória final está garantida na guerra, mas nas batalhas particulares que iremos travar, nem sempre venceremos. Muitas vezes morreremos, perderemos tudo, mas devemos estar dispostos a, por causa de Cristo, perder tudo, sofrer a derrota, mas saber que eu estou do lado certo, lutando pelos meus valores, que são inegociáveis, lutando pela minha fé. Eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Então não queiramos, se nós quisermos uma vida tranquila, se nós quisermos que a nossa tranquilidade esteja, o nosso conforto social seja o valor sem o qual nós não queremos viver, nós não seremos cristãos. Nós devemos estar dispostos a sacrificar tudo, nós devemos estar dispostos a sacrificar a nossa paz,
aqui no mundo. Nós devemos estar dispostos a sacrificar o nosso conforto social. Nós devemos estar dispostos a sacrificar a nossa liberdade no tempo, mas não devemos estar dispostos a sacrificar a nossa fé, os nossos valores, aquilo que nós cremos. Jesus disse, e nós não podemos nos esquecer, Ele não nos prometeu, Ele disse que os homens, que o mundo nos odiaria, porque se fizeram isso a Ele, o galho verde, o que não farão a nós, os galhos secos? Se esta sorte coube ao nosso Deus e Senhor, ao nosso Mestre e Senhor, caberá também a nós. Mas percebe, nós precisamos pedir a Deus que Ele ponha no nosso coração esta certeza de que vale a pena travar uma batalha, mesmo sabendo que, humanamente falando, não nos espera uma vitória. Mas como não travar esta batalha? Que vale a pena dizer uma palavra que nós sabemos que iremos sofrer por tê-la pronunciado, mas como não pronunciá-la? Como não dizer aquilo? Como não ensinar aquela verdade? Imagine aqui os pais, por exemplo, e isto chegará, e hoje vemos com mais clareza aquilo que há 10 anos nós imaginávamos que seria possível. Mas se nós tivéssemos homilias gravadas de 10 anos, eu teria como provar que há 10 anos isso eu já falava. Chegará o tempo, e nós já estamos aqui no Brasil, bem próximos, no mundo, isso já está acontecendo, em que para educar os nossos filhos, segundo a fé cristã, nós precisaremos ser tidos pelo mundo como criminosos. Isso já está acontecendo em países como a Suécia, a Holanda, em que pais estão o quê? Fugindo e se refugiando, se escondendo da vida social, para que eles possam educar os seus filhos na fé cristã católica. Por quê? Porque ensinar ao menino, ensinar àquela criança o Evangelho é tido como uma deturpação da sua consciência, porque quando você ensina aquele menino que Deus é um só, e que Deus deixou uma religião no mundo, logo é óbvio que por causa de Deus, não por causa de nós, existe uma religião melhor do que as outras, e só existe uma religião salvífica. Ora, se eu digo então que só existe uma religião verdadeira, e eu ensino isso ao meu filho, eu estou ensinando, segundo o mundo lá fora, eu estou ensinando o meu filho a ser intransigente, a ser fundamentalista, porque o que eu devo ensinar ao meu filho é o quê? Que todas as religiões são boas, que o que importa é ter uma religião. Mas um pai católico, ele não pode ensinar isso, porque isso é contrário à sua fé. Mas quando isso, aqui no nosso país, por exemplo, se tornar crime, ensinar a um menino: olhe, meu filho, você é menino, você vai crescer como menino, e se você tiver vocação ao matrimônio, futuramente você vai se casar com uma menina, porque menino com menino é errado, é mal, é pecado. Menina com menina, menina querer se casar com menina é errado, é mal, é pecado. Ora, você vai estar criando o quê? Um homofóbico. Você está deturpando a consciência daquela criança. E pais começam a perder a guarda dos seus filhos, simplesmente porque eles não podem mais educar os seus filhos na moral cristã, na fé católica. Então, meus santos, imagine quando isso chegar ao nosso país, e chegará. O que é que você vai dizer? Ah, padre, mas se eu ensinar isso, eu vou perder a guarda dos meus filhos, então é melhor eu não dizer isso. Meu santinho, minha santinha, você vai ter que encontrar um meio de se afastar das garras desse sistema, para que você possa
educar o seu filho na fé cristã, mesmo que você tenha que perder a segurança e as benesses da sociedade, o conforto que a vida social possa oferecer. Nós estamos nos aproximando do tempo, aqui no nosso país, em que para viver a nossa fé, nós mais do que nunca precisaremos, quase que de uma maneira literal, renunciar ao mundo e tudo aquilo que Ele pode nos proporcionar. Que Deus, meus santos, nos conceda tanto este desejo de amá-lo acima de todas as coisas, essa graça de amá-lo acima de todas as coisas, mas também a coragem de que necessitamos para, com toda a clareza, ensinar os nossos valores, a nossa fé, a nossa religião, mesmo sabendo que ao fazermos isso, perseguidos, criticados e mal entendidos seremos, mas por amor à verdade e aos nossos princípios, com a graça de Deus, nós não nos calaremos. Que a Virgem Santíssima interceda por nós, para que nós sejamos sempre dóceis à vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.